Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Inicialmente quero agradecer o pastor novamente pela confiança de ceder a direção do culto, da equipe de louvor. Nós entendemos a responsabilidade disso, a responsabilidade de trazer louvores para a igreja e a responsabilidade também de trazer a palavra. Nossos planos era de trazer uma pregadora, a missionária Luciana, lá da sede, para pregar. Infelizmente, na sexta-feira, nós não tivemos uma resposta positiva dela. E aqui estou eu, para tentar trazer a palavra nessa noite para os irmãos. Amém? Eu senti muita aflição naquilo que Deus tinha colocado no meu coração para falar hoje. Algo que já estava queimando no meu coração há algum tempo. E também nos nossos companheiros da equipe de louvor. Mas, no decorrer do culto aqui, eu senti a confirmação de Deus desse tema e me sinto um pouco mais à vontade para tratar desse assunto com os irmãos. A palavra do pastor Cândido, a palavra do Fernando, a ministração da irmã Denise. Eu creio que o que eu vou falar aqui hoje, o Espírito Santo já vem falando através desses homens anteriormente. Amém? Eu queria deixar só um entendimento para os irmãos. Geralmente nós comparecemos à igreja e ouvimos a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas há uma diferença muito grande em ouvir palavras que são direcionadas àquilo que nós queremos ouvir e palavras daquelas das quais nós precisamos ouvir. É uma diferença muito grande nessas duas frases. Existem mensagens que nós queremos ouvir e gostamos de ouvir, e existem palavras que nós precisamos ouvir. Eu creio que essas palavras que nós precisamos ouvir são aquelas palavras que nos levam em direção aos céus, ao reino de Deus. Não aquelas palavras que vêm para amassagear, ou para cuidar do nosso ego, ou para servir de autoajuda nas nossas aflições humanas. Mas existem as palavras que o Espírito Santo direciona para o teu povo, para que o teu povo mude de direção e comece a caminhar rumo aos céus. Amém? Vitor, conseguiu jogar a imagem? A mensagem hoje, o tema da mensagem vai ser Cristo, o centro de tudo. Eu espero, nesse pouco momento que tenho, trazer essa mensagem e trazer o entendimento dos irmãos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Nós vamos estudar isso biblicamente, depois vamos entender a influência da filosofia e da cultura humana na sociedade e suas influências também dentro da igreja, e de que forma que essa filosofia humana tem deturbado e tem tirado o povo de Deus do caminho certo que deve seguir. Então, inicialmente, para os irmãos poderem se orientar dentro da mensagem, nós vamos falar sobre a centralidade de Deus, a centralidade de Cristo. Depois, eu vou falar superficialmente sobre um pensamento filosófico que enraizou na sociedade média e veio para a sociedade moderna e hoje continua a sociedade pós-moderna, que é o pensamento humanista. Depois de entender esses dois pontos, eu quero trazer para os irmãos de que forma que o pensamento humanista, que hoje é dominante na sociedade, tem influenciado e tirado o povo de Deus da direção correta que deve estar andando. Amém? Peço os irmãos para ficar de pé, abrir em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, por favor. Amém? Peço os irmãos para colocar de pé, por favor, para nós lermos a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3.
Aqui em João está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3, que eu acho que é o mais importante: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Aqui nós temos Cristo como centro. Pode sentar, irmãos, por favor, desculpe. Nessa passagem de João, nós temos Cristo como centro desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, Deus, sempre foi o centro de todas as coisas. A filosofia humana chama isso de teocentrismo. Teo, de Deus, e centrismo, de centralidade. Aqui João, ele fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas existem na dependência de Deus. Nós não somos capazes de existirmos sem anteriormente haver a vontade de Deus. Esse é o primeiro fundamento bíblico que eu trago para os irmãos para falar sobre a centralidade de Cristo. O outro ponto que nós podemos ler encontra-se em Atos, capítulo 4, versículo 11. Aqui nós temos dizendo que Cristo é a pedra fundamental, como muitos também chamam, a pedra angular da igreja. Ele é a base, ele é o centro, ele é o que sustenta tudo. Essa questão da pedra angular existe em vários livros do Novo Testamento. Eu trouxe o de Atos, mas também há palavras da pedra angular tendo Cristo como sombra no Antigo Testamento, em Salmos no Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é o centro, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento da sua igreja. Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo no caso, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, e qual foi posta por cabeça na esquina. Os seus irmãos já observaram, quando se vai fazer algum prédio público, alguma edificação, sempre há um evento, uma festividade, onde eles lançam a pedra fundamental. Um exemplo, vão lançar o Fórum de Anápolis, a sede do Ministério Público, a sede da Prefeitura. Sempre existe um momento anterior, onde eles vão e colocam uma pedra fundamental ali, dizendo que a partir daquele momento, ali será edificado aquele prédio. Na cultura antiga, a pedra fundamental era a primeira pedra colocada numa edificação, e a partir dela, todas as demais se edificavam, todas as demais se sustentavam. Aquela pedra fundamental era o sustentáculo daquela edificação. Assim é Jesus Cristo na sua igreja. Ele é a pedra fundamental, Ele é o princípio, Ele é o centro, Ele está em todas as coisas. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, e assim é Jesus Cristo na sua igreja. Concluindo esse ponto, que eu falei para os irmãos primeiro, sobre a centralidade de Cristo, biblicamente, nós passamos por João, passamos por Atos, vimos que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. E também temos aqui em Atos, dizendo que Cristo é a pedra fundamental. Então concluímos, Jesus Cristo é a base fundamental, a pedra angular da igreja. Desde a criação, Ele era o Verbo e estava com Deus e era também Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada se fez. Ou seja, sem Jesus Cristo, nada poderia existir. Isto eu concluo que a motivação do homem por Deus deve ter Cristo no centro, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Ou seja, a motivação nossa como ser humano em buscar a Deus deve ter como base tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez por nós na cruz. Nós buscamos ao Senhor porque Ele é Deus, supremo, soberano e santo.
E nós buscamos a Deus porque Jesus Cristo foi dado como Cordeiro imaculado, foi crucificado na cruz por causa do meu e do seu pecado. Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz. Ele só morreu na cruz por causa de mim e de você, que somos pecadores, somos seres amaldiçoados, até que Cristo nos fez abençoados por meio da sua morte. Esse é o ponto central, isso que deve ser a motivação nossa de buscar ao Senhor. A questão é entender por que nós buscamos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. A ideia da mensagem é essa, fazer nós refletirmos se nós estamos vindo à igreja e buscando ao Senhor pelo que Ele é ou pelo que Ele fez. Amém, irmãos? Entendido esse ponto, eu quero trazer sucintamente para os irmãos a questão do humanismo. Humanismo, no sentido amplo, significa a valorização do ser humano e a condição do ser humano acima de tudo. O ser humano é o objetivo central e a preocupação do humanismo é trazer e valorizar os atributos humanos e as realizações humanas. Qual foi a origem do pensamento filosófico humanista? O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália, no século XIV. Quem estudou a história vai entender, foi bem no movimento renascentista, em decorrência do laicismo dos filósofos iluministas. Então, aqueles que não criam em Deus, criaram o humanismo, aonde tinha o homem no centro de todas as coisas. Qual era o objetivo? O objetivo era efetivar o rompimento do teocentrismo, que eu falei no começo, que imperava na Idade Média por meio da Igreja Católica, e iniciado uma ideologia do antropocentrismo, ou seja, não existe mais Deus no centro das coisas. Agora, quem é o centro de todas as coisas é você e as suas vontades. A partir de hoje, Deus não comanda mais sua vida. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, por mais que Deus não queira, você pode fazer, porque o que vale é a vontade do ser humano. A vontade do ser humano era o centro das coisas, sempre buscando a valorização dos atributos humanos, ou seja, as qualidades humanas, e as suas realizações, as satisfações dos prazeres humanos. Era isso que o humanismo pregava. Esse pensamento filosófico do século XIV na Itália, atrelado ao renascentismo, dado pelos filósofos iluministas que eram laicistas, ele rompeu com a ideia do teocentrismo, e a partir da Idade Média, passando pela Idade Moderna e pós-moderna que nós estamos hoje, o humanismo vem construindo as suas bases na sociedade. A questão do antropocentrismo afronta diretamente a centralidade de Jesus Cristo na sua igreja. Trata-se de uma doutrina antropocêntrica a que tira Deus do centro de todas as coisas e coloca o homem no centro de todas as coisas. Isso afronta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. É Deus que deve estar no centro de todas as coisas, não as nossas vontades, os nossos desejos. Amém, irmãos? Então, concluindo essa ideia de humanismo, o movimento humanista retira Deus do centro, dando fim ao teocentrismo na Idade Média e coloca o homem no centro de tudo, com o objetivo de trazer realização do ser humano, valorização dos seus atributos, ou seja, das suas qualidades, e a busca pelas suas realizações pessoais. Isso é totalmente contrário ao que nós vemos na Bíblia. Amém, irmãos? Pois bem, então temos a noção da centralidade de Cristo na igreja. Do outro lado, nós temos os parâmetros do humanismo. O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, após
o entendimento desses dois conceitos, é que, de que forma que o humanismo tem afetado a igreja. O humanismo influencia diretamente a cultura na sociedade, disso não temos dúvidas. Se não, vejamos, por causa desse pensamento humanista, surgiu vários movimentos. O movimento da liberdade sexual teve origem com o pensamento humanista. O ser humano tem que satisfazer todas as suas necessidades sexuais. Todas. Por quê? Porque é ele que está no centro de todas as coisas. É vontade dele. Ele pode fazer isso. Um segundo movimento é dos relacionamentos homoafetivos, que hoje se torna praticamente normatizado na ordem jurídica de quase todo o planeta. Isso se dá pelo movimento humanista lá da Idade Média. As consequências vêm cair agora na modernidade e pós-modernidade. Movimento da descriminalização do aborto teve origem também e tem como base o humanismo. Movimento pela legalização e uso de drogas. Tudo isso vem tendo como base o pensamento filosófico humanista. Essas são as consequências que nós vemos na sociedade desse pensamento. Nós, talvez, ingênuos, não percebamos, mas o pensamento humanista também tem influenciado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes nós, na forma automática, começamos a repetir e fazer o que os outros fazem, sem ter um raciocínio lógico e pensar sobre aquilo que estamos fazendo para Deus. Entretanto, a igreja é diretamente influenciada pelo pensamento humanista. E muitas das vezes sequer percebamos que temos cultos inteiramente aliançados com o pensamento humanista. E sequer lembramos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Sequer lembramos que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. A cultura humanista fez com que a igreja tenha cultos antropocêntricos, ou seja, cultos onde o homem é o tema central do culto. Temos culto onde testemunhos, canções, sermões possuem um homem como personagem principal. O personagem principal, aquele que deveria ser o centro, não é Jesus Cristo mais, somos nós. É dessa forma que o humanismo tem influenciado a igreja. O humanismo, por meio da nossa cultura, mesmo que de forma imperceptível, nós retiramos Jesus Cristo do centro da igreja e nos colocamos no lugar dele. Isso fica muito visível através desses cultos antropocêntricos, onde nós temos testemunhos, canções e sermões, onde o personagem principal é o homem e não Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Eu vou exemplificar alguns movimentos humanistas para os irmãos poderem visualizar isso de forma mais concreta. Uma das coisas que acontece no pensamento humanista dentro da igreja é o que nós chamamos de aculturação da igreja às condições da sociedade. Eu tenho e acredito que a palavra de Deus, ela não se amolda a nenhuma cultura. A palavra de Deus no Japão, na África, na Ásia, na América do Norte, na América Latina, é a mesma. Ela não muda, ela não se amolda àquela sociedade para agradar aquela sociedade. O que Deus diz aqui, Ele diz no outro lado do mundo também. E nós temos tido a aculturação das palavras de Deus às culturas. Um exemplo, questão do divórcio. A igreja hoje é aculturada a aceitar o divórcio de forma discrepante. No âmbito jurídico, quando uma pessoa busca-nos para pedir o divórcio, o simples fato de incompatibilidade de gênios, eu posso levar essa petição ao juiz e convencê-lo do divórcio. Por exemplo, eu gosto de dormir com coberta, meu marido não gosta de dormir coberta e isso me perturba. Isso é motivo para levar para o magistrado e ele determinar o divórcio. Isso hoje
tem acontecido dentro da igreja. E pasmem, existem pessoas, eu sou prova disso, que chegam, não, eu estou separando da minha esposa porque a profeta da igreja falou que tem algo novo para mim. É um profeta querendo falar mais alto e mais forte do que a própria palavra de Deus. Eu me deparei com algumas situações algumas vezes, e minha resposta é: desde quando que a palavra de Deus deixou de ser soberana? E o profeta ter mais autoridade do que a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Essa é uma situação de aculturação, é a sociedade trazendo a cultura dela para dentro da igreja, a igreja se amoldando para ficar mais bonitinha na sociedade. Um outro ponto, muito forte hoje nos dias, e deu-se pelo movimento da revolução sexual, hoje é sexo antes do casamento. Não digo na nossa igreja, nem pela liderança do nosso pastor, mas existem igrejas hoje que liberam os jovens a ter relações sexuais antes do casamento, e isso é normal. Já chegou ao ponto de eu ouvir que liderança de jovens apoiam o sexo antes do casamento porque eles têm que experimentar para ver se gostam um do outro. Porque se não gostar, vai escolher outro parceiro. Esse é um pensamento humanista da sociedade secular e está culturando a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo é o centro. Mas eu quero que os irmãos percebam que isso só acontece por causa da cultura humanista da nossa sociedade ocidental. É o que você aprende no colégio, é o que você aprende lá fora, é as suas raízes que você traz para a igreja. Então, é isso, você tira Deus do centro, porque o que importa é o quê? Como os irmãos, não, irmã, separa, irmã, você nasceu para ser feliz. Não, irmã, pode fazer sexo. Não, jovem, pode ficar à vontade. E eu creio que isso é um grande problema para todos os pastores na igreja. E muitas das vezes nós não falamos isso nos púlpitos da nossa igreja. Nós nos acovardamos em tocar nesses temas. Amém? Um outro ponto, e isso me aflige há muito tempo, que também teve origem e tem como base o pensamento humanista, é a teologia da prosperidade. A famigerada teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo da questão do dízimo, de ofertar na igreja, de trazer o dízimo à casa do Senhor. Eu estou falando o extremo da teologia da prosperidade, que é um pensamento que diz que quanto você mais oferta, quanto mais dinheiro você traz à igreja, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você se desfazer das suas coisas bem, seus bens, Deus vai te abençoar. Eu tenho um parente da minha esposa, que já desfez muitas coisas dentro de casa para levar a oferta para a igreja, porque os pregadores pregam que se ele se abrir mão de tudo, Deus vai abençoá-lo financeiramente. Essa teologia faz as pessoas buscarem a Deus e ainda ofertarem a Deus sempre na busca de mais dinheiro. Observem aqui que não é Deus no centro, é o homem no centro, porque você oferta e dá dinheiro para Deus porque você quer mais dinheiro. Essa teologia também teve como base a influência do humanismo dentro da igreja, porque o homem ter riquezas e ter dinheiro satisfaz os seus prazeres, é o homem no centro de todas as coisas. Um outro ponto, também do pensamento humanista dentro da igreja, são homens e pessoas que buscam as bênçãos do Senhor e não o abençoador. O irmão Fernando falou isso na pregação dele aqui, e eu concordo plenamente. As pessoas hoje vêm à igreja somente para buscar as bênçãos do Senhor, mas não querem nenhum tipo de comprometimento ou relacionamento com o abençoador. As pessoas vêm para a igreja, fazem campanhas, jejuns, oram de madrugada, escrevem o seu nome no livro de oração, somente para ganharem as bênçãos e depois somem, como quem pagou ou comprou por aquela benevolência de Deus. Eu vou fazer o meu jejum, Deus vai me abençoar e eu vou embora. Eu não quero compromisso com Ele, eu não quero relacionamento com Ele, eu quero a bênção de Deus. Pessoas que trocam o essencial, que é o relacionamento com Jesus Cristo,
por aquilo que é secundário, que são as bênçãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o essencial, Ele é o centro, é Ele que nós devemos buscar. Mas hoje, por muitas vezes, nós invertemos, nós deixamos de buscar o essencial e buscamos o secundário, que é as bênçãos do Senhor. Nós deixamos de ter um relacionamento com Deus para buscá-lo por um relacionamento de interesse. Eu quero a bênção do Senhor, eu quero a minha cura, eu quero o meu carro, eu quero a minha casa. A partir do momento que você recebe essa bênção, você desaparece, porque você não quer ter comprometimento com a vida, com Deus e com o reino dos céus. Você só quer somente as bênçãos do Senhor. E isso traz perversão ao Evangelho de Jesus Cristo, porque não foi isso que Jesus Cristo trouxe no momento que esteve na terra. Isso traz perversão ao Evangelho de Jesus Cristo, pois a maior obra que Jesus Cristo pôde fazer na vida de cada pessoa é a salvação. A maior obra que Jesus Cristo pode fazer na sua vida é a salvação. Mas estamos preferindo deixar a salvação de lado e buscar somente as coisas desta terra. A salvação se tornou secundário. O que é principal para você é o seu carro, é a sua casa. E você deixa de ter um relacionamento, um comprometimento com Deus, e deixa de ter a sua salvação, e quer ter um contato com Deus somente para conseguir as bênçãos da terra. Em Mateus 6,33 diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui tem uma vírgula, que a gente usa em português, que chama de aposto, que é um aposto explicativo. Ele fala: buscai assim, vírgula, e aí é o destaque, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou exemplificar para os irmãos. Esse dia eu estava assistindo uma pregação sobre esse tema, e o pregador trouxe um exemplo. Estava numa determinada igreja, que tem como base a teologia da prosperidade, e cura, e bênção, e eles sempre fazem aquela fila enorme, e tinha uma fila de 10 pessoas ali. Veio a primeira pessoa, aí o apóstolo, o pastor, o bispo, não sei como é que eles chamam lá, falou assim: o que Deus fez por você? Ah, eu estava ali e vomitei um câncer. Nossa, glória a Deus, a igreja glorifica, abençoa todo mundo. Próximo, por favor. Ah, o que Deus fez por você? Não, eu estava querendo abrir minha empresa recuperou, hoje eu estou rico, eu tenho dinheiro, a igreja glorifica, dê glória a Deus. Quando veio a terceira pessoa, chorando, com o coração quebrantado, o apóstolo, o bispo, perguntou: o que Deus fez por você? A pessoa respondeu: Jesus Cristo me mostrou os meus pecados, Ele me salvou, eu entendi que eu preciso da salvação, e nesse dia eu fui salvo. Aí o bispo: não, mas o que Deus fez por você? Não, você não entendeu, eu fui salvo, bispo, hoje eu entendi que eu sou pecador. Não, irmão, eu sei, mas você recebeu alguma cura? Você recebeu alguma bênção financeira? Não, pastor, não, então tá, irmão, próximo, por favor. É isso que tem acontecido na nossa igreja. A salvação é secundário, Jesus Cristo é secundário. Nós temos que buscar as coisas da terra, em vez de buscar o reino dos céus. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui, eu quero que os irmãos, o Espírito Santo, possa trazer um entendimento, e eu vejo aqui o pastor Antônio, a pastora Ana Célia, a pastora Josana não está aqui, mas eles trabalham com trabalhos de culto, de oração, e eu aposto que eles já viram muitas pessoas que vêm, fazem campanhas, oram, na hora que recebem a bênção vão embora, e nunca mais voltam na igreja. Aposto que dá para escrever diversos nomes de pessoas no caderno. Agora eu pergunto, qual é a diferença, entre aspas, das intenções, não da pessoa, mas qual a diferença das intenções desta pessoa que vem à igreja atrás da bênção, daquela pessoa que vai no centro de macumba atrás de uma bênção também? Não há nenhuma diferença na intenção, porque eles querem aquele objetivo, eles querem aquela bênção, eles não estão preocupados com Deus, com Jesus Cristo e o reino dos céus.
Eles estão preocupados em alcançar a benevolência de uma entidade superior. Qual é a diferença da pessoa que vem aqui, faz jejum, busca, entrega tudo, Deus abençoa a pessoa, e eu creio que Deus abençoa sim, muitas das vezes que por meio daquela bênção, a pessoa possa reconhecer a centralidade de Cristo, mas na verdade a pessoa após receber a bênção, ela vai embora. Não há diferença nenhuma daquela pessoa que vai lá e entrega oferenda para Iemanjá, para outra entidade espiritual, porque o objetivo e a intenção dela é buscar a bênção, é aquele momento, aquele objetivo dele, é a mesma coisa. É por isso que a motivação do verdadeiro cristão não pode estar nas bênçãos, tem que estar em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E o desejo do homem é insaciável. O desejo do homem pelas coisas, por bens, é insaciável. Quanto mais um homem tem, mais o homem quer. Isso perverte o conceito de bênção de Deus para com os homens. Eu acho que todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso cada dia nos dai hoje. A pessoa abençoada por Deus não é aquela que tem muito, com abastança. A pessoa abençoada por Deus é aquela do qual todos os dias Deus supre as suas necessidades. Ela pode colocar a sua cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que no outro dia Deus será com ela e vai satisfazer as suas necessidades. Mas o homem antropocêntrico, ele quer mais e mais, ele é insaciável, ele faz uma campanha para ganhar uma coisa, aí no outro final de semana ele faz campanha para ganhar outra, faz uma campanha de jejum para ganhar outra bênção, e nunca Jesus Cristo é o centro da busca dele. Isso tem levado a nós termos sermões na igreja antropocêntricos, palavras onde Jesus Cristo não é o centro da palavra, mas é o homem que é o centro da palavra. Sermões que servem para amaciar o ego do ser humano, que parecem mais seminários de autoajuda. É muito fácil a gente ver chegar na igreja e a pessoa começar a falar sobre bênção, Deus vai abençoar, Deus vai te curar, e a igreja pipoca, fica cheia de glória, mas por quê? É emoção vazia. São emoções vazias. Eu, como pregador, eu poderia muito bem chegar aqui em cima e começar a usar palavras, termos e passagens bíblicas para influenciar os irmãos a darem glória a Deus a noite inteira. Mas seriam palavras vazias, sem transformação por meio do Espírito Santo na vida de cada um. Seriam somente palavras para emocionar e amassagear o ego de cada um. Porque nós temos desejos, nós temos as nossas necessidades. Esses sermões são vazios, não trazem transformação para a sua vida, não te levam para o céu, não te garantem a salvação. Outra coisa que eu tenho conversado muito com o Max, com a Denise, eu acho que nós chegamos a conversar com o pastor na última reunião, não sei, é a questão das canções antropocêntricas que existem hoje. Entre aspas, o mercado gospel que nós temos hoje. Se você quer fazer uma música para estar na mídia, estourar, é você tirar Deus do centro da canção e colocar o homem, e que Deus vai satisfazer uma necessidade dele. 80% das canções que nós temos hoje, praticamente todas essas 80% são antropocêntricas. Elas não têm Jesus Cristo no centro. Os louvores nossos deveriam falar sobre o que Jesus Cristo é e pelo que Ele fez por nós. O que Ele é como Deus e o que Ele fez por nós na cruz. Essa deveria ser a temática dos nossos louvores. Mas não é isso. Nós preferimos cantar músicas que vai agradar e que vai satisfazer uma necessidade, um ego, um desejo humano, para que a igreja comece a chorar. Eu sou músico e eu sei a influência que a música faz. Se eu pego aquele teclado ali, coloco um timbre, um pad, eu falo, David, faz um desenho na guitarra, Josiel, faz uns desenhos no prato, Denise, vem cá e fala assim, meu irmão, hoje Deus vai te curar, vai te dar aquela bênção. E fala bênção no sentido genérico, porque nem sabe que bênção que o irmão está buscando. A igreja todinha começa a chorar, começa a se encher, entre aspas, da presença do Espírito Santo de Deus.
mas os irmãos vão para casa e vão continuar vazios. A pastora Ana Célia pregou aqui isso e ficou marcado, porque eu já estava pensando nisso. O arrependimento, não o arrependimento, o sentimento de culpa é um sentimento, e sentimento se esvazia. Se esvazia. Agora, quando o Espírito Santo de Deus entra e trabalha, ele transforma a pessoa. Ele transforma a pessoa. Essa deveria ser a temática dos nossos sermões. Essa deveria ser a temática das nossas canções. Não vir para a igreja e ficar tirando Jesus Cristo do centro e colocamos nós, pela nossa cultura humanista, do qual nós trazemos para a igreja sem perceber. É sobre isso que eu quero que os irmãos pensem. Nos nossos louvores, acontece uma coisa muito séria. Nós retiramos Jesus Cristo do centro, não cantamos sobre as coisas dos céus. No lugar de Jesus Cristo, nós nos colocamos e começamos a cantar sobre as coisas da terra. Nós não cantamos para Jesus Cristo, não falamos sobre as coisas dos céus, mas nós cantamos sobre nós, músicas de alta ajuda para massagear o nosso ego, pedindo coisas da terra. É essa reflexão que eu quero trazer para os irmãos hoje, a partir do Cristo, o centro da igreja, o pensamento humanista e a influência dele na igreja. Eu quero deixar as seguintes reflexões para os irmãos, que nós possamos refletir. Reflitamos sobre a centralidade de Jesus Cristo em nossa experiência cristã. Tudo que você viveu de, entre aspas, religiosidade, numa igreja protestante, Jesus Cristo foi o centro de todas as coisas? Refletirmos se o humanismo tem aculturado a sua forma de relacionar com Deus. Será que a sua forma de se relacionar com Deus é Deus que tem que se adaptar a você, ou você que tem que ser transformado conforme Ele quer? Não, Jesus Cristo, você vem, mas eu não vou deixar a forma e o jeito que eu sou. Você vai ter aceitado do jeito que eu sou. Ou é você que tem que se transformar e se tornar conforme Jesus Cristo quer. Reflitamos se nós estamos sendo aculturados, nós temos transformado a cultura de Jesus Cristo. Reflitamos se nós temos buscado um relacionamento com Deus somente por aquilo que Ele é, ou se nós temos buscado um relacionamento com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós na cruz, ou nós nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Essa é uma outra reflexão. A penúltima, refletirmos sobre o louvor e a adoração que temos apresentados a Deus. Se temos cantado sobre Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, ou se na realidade temos cantado sobre nós e sobre aquilo que nós queremos que Ele faça por nós aqui na terra. Só que nossas canções têm alcançado aos céus. Em Salmos fala que Deus habita no meio dos louvores. Eu tenho a convicção que Deus não habita no meio de louvores antropocêntricos. Eu acho que Deus habita em louvores onde Ele é o centro da adoração. Em verdade vos digo que chegará o dia onde haverá adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. E por fim, que possamos refletir sobre as verdadeiras motivações, as verdadeiras, aquela que está lá no profundo do seu coração, as verdadeiras motivações que faz você sair da sua casa e vir para a igreja. Qual é a motivação que te faz sair de casa e vir para a igreja? É porque Jesus Cristo é o centro e você o deseja mais que tudo e nada mais importa? Ou você vem para a igreja para que Jesus esteja num balcão de negócio e te sirva com mercadorias? Eu peço para os irmãos ficar de pé, para a gente fazer a oração. Que essa palavra, não eu, mas o Espírito Santo, possa trazer um entendimento para os irmãos,